Shalom, shalom. Aleluia. Encaminha na live. Aleluia. Glória. Shalom, shalom. Glória, santo é teu nome, Jesus. Grandes coisas Deus vai fazer nessa tarde. O pessoal entrar em nome de Jesus. Deixa eu encaminhar a live. Shalom, shalom. Oh, aleluia. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Paz, minha linda. Shalom. Glória a Deus. Daqui a pouco as meninas chegam. Vocês não reparam não que eu vim de uma semana doente, hein? Falei, não, Jesus, tem que me levantar. Tem que me levantar. Falei, não aceito. Não aceito, glória. Vamos chicotear Satanás de novo. Vamos, ó, chicote no lombo de Satanás. Em nome de Jesus. Shalom. Shalom, shalom. Mas vocês viram, vou baixar um pouquinho, vocês viram quem tá comigo, que foi uma semana assim bem tensa, porque eu vim daquela live de Lilith, né, que eu falei não vou deixar salva, porque era uma live bem pesada. Consequentemente, depois eu dei a cura interior, que eu falei pra vocês, vocês não têm ideia. Gente, a maioria das pessoas, elas não são demônio. A maioria das pessoas é cura interior, é ferida na alma. E quando você mexe nas feridas da pessoa, shalom, shalom. Quando você mexe nas feridas daquela pessoa e você dá um norte para aquela vida, para saber o porquê que ela estava tanto tempo, né, dentro do vitimismo, ou ela estava tanto tempo ali dentro das dores e não conseguia romper, você está colocando a mão na ninhada, né? Satanás, ele gosta das pessoas enganadas, ele gosta da cegueira espiritual, né? E como eu falei, muitas pessoas acham que tudo é demônio, e não é demônio.
tá? Nem tudo é demônio. A maioria das pessoas, elas têm dores escondidas, que vêm da infância. E você vai perceber hoje, eu separei um estudo, falei, Senhor, deixa eu ir lá falar com o meu povo do Instagram. Vocês vão ver que muitos dos seus problemas hoje, você vai se identificar que são palavras que foram lançadas contra a vida de vocês, tá? Palavras lançadas, ou você mesmo, a maioria das pessoas, ela nem precisa de ninguém te amaldiçoar, você vive se amaldiçoando. Sabe aquela pessoa pessimista? Aquela pessoa pessimista, que você vai conversar com ela, mas já é batizada, fala em mistério, roda, faz um monte de coisa dentro da igreja, mas não é curada, não é tratada. A maioria das pessoas, elas não são tratadas. Essa é a verdade. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Até meu povo entrar. 4h10 a gente começa. Outra coisa que eu vou falar com vocês. Aquele diabo não tem medo de unção, não, viu? Unção por unção, se você buscar, você vai conseguir. E diabo te dá poder também, viu? Diabo dá poder. Tem muita gente que está dentro das igrejas, que não é curada, não é tratada, e quem está manifestando o poder é diabo. Não é Jesus, tá? Jesus só manifesta poder numa pessoa tratada, uma pessoa curada, uma pessoa que fez libertação, que entendeu que não pode mais, que não tem mistura. A maioria das pessoas que eles acham tem mistura na igreja. Cansei de ver pessoas que estão dentro da igreja anos. E eu olho meu Instagram, tá lá, colocou a foto da família e colocou a musiquinha do Henrique e Juliano. Ah, mas bonita aquela música, né? Aquela musiquinha da família. O que tem, pastora? Não é pecado, não, querido, mas é sim, sim ou não, não. Deus não tem mistura. Essa música era de quando você era do mundo. Então a maioria dos crentes, eu vou falar pra vocês, não é Deus que usa. Eu falo com propriedade o que eu tô falando. Não é Deus. Diabo, ele tem medo de santidade. E santidade é separação, tá? Santidade é separação, não tem meio termo. Deus vomita o morno. Deus não gosta, tá? A maioria das pessoas, infelizmente, eu vou bater nessa tecla. Eu canso de abrir meu Instagram e vejo pessoas de anos de ministério, anos sentada, mas vai lá e coloca uma musiquinha do mundo na família e tá tudo bem. Que eles não tá tudo bem. Demônio manifesta poder em pessoas que diz que tá tudo bem. Aquela pessoa que é morna. Ah, essa musiquinha do mundo pra mim tá tudo bem. Não, mas na igreja eu canto as músicas da igreja. Mas na hora que eu posto uma foto com a minha família, eu coloco uma musiquinha de família. A musiquinha do Gustavo Lima, do Henrique e Juliano. É gente que é convencida, que é convertida, né, querido? Vamos ser sinceros. Ou você não é, tá? A Bíblia diz que Deus vai vomitar. Satanás manifesta poder, fala em línguas, roda, cura. Ele cura, tá? Só que a nuvem, a presença, a santidade, a separação. É kadosh, é nazireu. Ou você é nazireu ou você não é. Não tem como, não tem meio termo. Vou colocar aqui, ó. Já entrou bastante gente, daqui a pouco as meninas entram. Vou colocar um fundinho musical. Em nome de... Deixa eu colocar meu celular para carregar. Tô aqui falando, coloquei o celular para carregar. Vamos lá. Não vai ter fundo musical porque até o celular descarregou. Mas não tem nada. Vamos sem fundo musical mesmo. Né? Aleluia. Vamos começar. Glória a Deus. Tenho muita coisa para falar com vocês hoje. Né? Eu quero que você comece. Abra a Bíblia de vocês. Quem puder, coloca a base bíblica no nome de Jesus. Vamos começar com a base bíblica de Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Em nome de Jesus. Quem puder colocar para mim. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquela que a ama comerá do seu fruto. Vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Primeira coisa. A pessoa que tá a morte está com quem? Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Vida e vida em abundância é quem der Jesus Cristo. Então uma pessoa, tô mudando o contexto porque o Espírito Santo quer falar com alguém aqui.
Uma pessoa que ela se diz cristã, uma pessoa que ela diz que ama Jesus de verdade, ela sabe que ela vai ter que deixar o passado dela para trás. E ela sabe que para ela viver o novo de Deus, pro vinho descer no, né? O vinho novo descer no odre tem que ser um odre novo, não um odre velho. E uma vez que Deus quer derramar graça, derramar sabedoria, derramar unção sobre a sua vida, você vai precisar deixar de práticas que você fazia no mundo, tá? E muitas das vezes nós, vou falar no geral, nós gostávamos de músicas seculares, como eu falei. Ah, pastora, música secular, como me perguntaram, é pecado? Não. Música secular não te leva para o inferno. Só te distancia da santidade, tá? Eu não posso te enganar. Uma pessoa que ela se separa para Deus, ela não tem mais vontade de escutar músicas do mundo, tá? E tem vezes que eu tô aqui, né, na minha casa, meu marido não é cristão, e ele coloca algumas músicas e eu escuto a letra. E eu fico prestando atenção como que um dia eu pude cantar aquelas músicas e atrair todas aquelas palavras para minha vida. E a maioria das vezes, como eu falei para você, nós estamos culpando os espíritos das trevas, os demônios, sem conhecimento que muitas das vezes foi você que se colocou naquele lugar. Satanás, ele não entra arrombando, ou ele não entra num lugar que ele não tem autoridade, ele precisa de uma autorização para ele entrar. Então não adianta você vir o tempo todo falar que Satanás está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, querido. Satanás, ele vai te distrair, ele vai te setar, ele vai preparar algo para te paralisar. Mas ele não pode entrar na sua vida sem uma autorização, tá? Ele não pode, ele não tem essa força. Uma vez que você aceita Jesus, que você entrega o governo, você tem muita autoridade no mundo espiritual. Só que para você exercer essa autoridade, precisa de santidade, precisa de separação, precisa de você buscar mais comunhão com o teu pai, né? Se separar. E muitas pessoas ainda vivem nessa inconstância. Eu vou para a igreja, mas eu também gosto de, né, como eu falei, tomar uma cervejinha. Mas eu vou para a igreja, mas eu acho que não tem nada tomar uma taça de vinho. Tá bom. Vai indo assim, você vai ser salva. Falei pra você, não é pecado, você vai ser salva. Mas libertação mesmo você não tem. Presença de Deus você não tem. Que pra você carregar a presença precisa de santidade, tá? É isso que demônio tem medo. Não é unção. Unção por unção, meu querido, busca, vai cavando, Deus vai te dar. Só que Deus não tira a unção. Quando ele dá unção pra uma pessoa, ou a pessoa estaciona porque ela não continua avançando no propósito de Deus, tá? Ela estaciona, ou ela também não cresce mais. Porque para a unção crescer, você precisa buscar. Você precisa separar, você precisa pagar preço. E aí você vai gerando mais óleo, e a unção vai transbordando na vida de outras pessoas. Agora, Deus tira? Não. Deus não tira. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, não é menino para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não vai tirar uma vez que ele te deu. Só que a presença não está lá. E como eu falei para você, o diabo manifesta de todas as formas, tem muito poder, tá? O reino das trevas, eles manifestam muito poder. Não é à toa que tem muito bruxo, macumbeiro e satanista, né? Eles veem tudo o que acontece no mundo espiritual, tá? Então eu tô falando um pouco das músicas seculares novamente para abrir a visão de vocês, porque as músicas seculares nada mais é do que orações cantadas. Uma vez que você canta uma música, você está declarando no mundo espiritual aquilo com a sua vida. E muitas das vezes você mesmo se amaldiçoou quando você cantou uma música de amante, quando você foi lá e você cantou aquelas músicas, a maioria de sofrência, né? Que fala que o homem é corno, que você vai se vingar, que tudo bem. Não, querido, tá tudo errado. Ali você já tá amaldiçoando a sua vida e nem precisa de demônio. Nem precisa de demônio, tá? Eu quero continuar aqui abra sua Bíblia agora em Tiago 3,9. Em nome de Jesus. A gente só tá na introdução. Vamos interagir, eu gosto que meu povo interaja, tá? Tiago 3,9 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, tá? E o que você mais vai encontrar ao seu redor são pessoas que falam assim: tô na prova de novo. Pastora, tô numa prova, ora aí por mim. Pastora, interceda aí pra mim. E eu já quero te virar uma chave na sua vida.
Intercessão é diferente de ação, tá? Ação é Deus falar com você e você se movimentar. Pastora, como que é essa movimentação? Conhecimento. Uma vez que você decide aprender, gerou uma ação no mundo espiritual. A tendência de você ser liberta, das comportas se abrir, de tudo mudar na sua vida é muito grande. Agora, uma intercessão é quando a pessoa está estacionada, paralisada, e aí precisa de alguém para orar, para Deus alcançar aquela vida. Vocês conseguem entender a diferença de intercessão e ação? Tem muitas pessoas que Deus já falou com você no seu secreto. Eu quero que você se movimente. Eu quero que você comece a fazer algo para mim. Você está estacionada e a pessoa está pedindo intercessão, e não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você se movimente nas cortes celestiais e Deus comece a derramar sabedoria, derramar graça, te usar poderosamente. Tem pessoas com dons travados porque já recebeu por impartição ou Deus realmente já derramou sobre a sua vida algo no seu secreto e você está estacionada. Você está esperando que algo sobrenatural vai acontecer para você manifestar os dons que Deus te deu, tá? Quero trazer mais uma aqui, ó. Provérbios 12, 18 diz assim. Provérbios 12, 18 diz assim. Há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Essa eu vou repetir, que talvez você não entendeu. Aqui fala da cura interior. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, que ela corta, ela penetra juntas e medula. O que te liberta, o que te cura, o que te salva é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Tá? Como eu sempre falo, você pode buscar o melhor psicólogo, você pode buscar a melhor libertadora, você pode buscar o melhor coach, a melhor terapeuta cristã, os nomes que você quiser acrescentar aqui, tá? Mas eu preciso te dizer, existe uma unção que despedaça todo jugo. E essa unção é Deus que dá para pessoas certas, no momento certo, para te tirar de cativeiros. Então, muitas pessoas, elas estão presas, frustradas por palavras que os seus pais, seus amigos, sua família, ou você mesmo se amaldiçoou, e você tá lá, dentro daquele sentimento, dentro daquela prisão. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, que a língua dos sábios traz a cura. A língua dos sábios, quem é sábio? Eu já falei para você, buscar do alto sabedoria. Você pode buscar total conhecimento na terra. Quem desce revelação, quem desce conhecimento, ou quem desce sabedoria é Deus. Não tem outra pessoa para te dar sabedoria. Você pode buscar qualquer tipo de conhecimento, você pode ter teologia, você pode ser pós-graduado em alguma coisa, você pode ser o que você for, você comprou o conhecimento. Mas para você exercer algo no reino do Senhor, você precisa ser habilitada com unção e sabedoria. Então eu sempre falo para quem está comigo, não fique esperando alguém chegar na sua vida e fazer algo sobrenatural, vai buscar no teu secreto. É Deus que derrama. Quantas pessoas que Deus já está querendo usar, já está com pressa de usar e a pessoa está ainda estacionada, está ali paralisada. Mas eu não consigo, mas eu não tenho tempo, mas o dia está corrido e os dias estão se abreviando. Você pode olhar no seu relógio que quando a gente acorda, pensa que não já é meio-dia, pensa que não já é 5, quando vê acabou o dia. E aí você não tem tempo, como eu falei, muitas vezes para fazer algo para o Senhor, que Ele quer algo com excelência. Tudo que a gente faz para Deus, queridos, faça com excelência, tá? Não faz as coisas do Senhor meia boca. Meia boca a gente faz para quem é do mundo. Meia boca a gente faz quando a gente estava lá nas garras de Satanás. Quantas vezes eu ia para balada, passava das 10 da noite, chegava virada, 7, 8 horas da manhã, e chegava rindo, cantando, brincando. Aí pro Senhor, para fazer uma oração, a gente tá cansada. Aí pro Senhor, para você fazer um jejum, não dá. Pro Senhor, para você ir lá orar na madrugada, não dá também, porque amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, mas quando ia pra balada, dava. Então, assim, hoje eu me cobro muito. Eu, no meu pessoal, eu me cobro muito, porque eu não permito dar para Deus nada faltando com excelência. Se eu vier fazer uma live, eu preciso entregar com excelência. Se eu der um seminário, eu preciso dar com excelência. Porque Deus, eu não sei se eu vou estar aqui com vocês amanhã, como eu falei. Nós clamamos pelo arrebatamento, né? E se Deus me recolher?
E se Deus falar assim, filha, chegou o teu momento, eu quero você do meu lado e eu não tô mais aqui. E eu fiz tudo com excelência. Eu preparei o caminho, eu preparei o legado para muitas pessoas, né? É isso que Deus conta com a minha e com a tua vida. Então, hoje eu quero falar algo com você, que foi o que Deus colocou no meu coração, sobre palavras, né? E com certeza muitos vão se identificar aqui de palavras que foram lançadas contra a sua vida, tá? E eu quero começar dizendo que palavras, tanto elas destinam o futuro de uma pessoa, tá? Quanto elas demarcam território e geram vida ou morte, tá? Principalmente quando a palavra é proferida por autoridades espirituais, tá? E aqui eu quero te dizer o seguinte, quando você vê o mundo, né? Você tem um pai e uma mãe, são autoridades estabelecidas por Deus na terra para cuidar daquela criança durante um tempo, tá? Você vê que depois a pessoa constitui a família, corta esse elo, acabou-se o vínculo, você vai honrar seu pai e sua mãe, mas você vai seguir para uma nova família, para uma nova jornada e você vai fazer o que seu pai fez com você um dia, tá? Então, a mãe e o pai, ela tem o poder dela mudar a vida de uma criança, tá? E eu aprendi isso na marra. Porque muitas das vezes eu amaldiçoei os meus filhos não, o meu filho, né, o mais velho, porque eu não tinha Jesus, eu estava na igreja, no oba-oba, não era de verdade cristã. E muitas das vezes eu falei palavras que hoje eu enxergo peso. E no tempo eu não sabia recolher, eu não entendia de nada disso, ia passando o tempo ia passando. E um dia Jesus chegou na minha vida e me ensinou muita coisa que mudou a minha história. E os pais, os pais, estou falando de pais físicos e pais espirituais que são seus líderes. Eles têm um poder sobre a vida deles, porque a Bíblia diz que Deus delegou função e unção para pessoas distintas, tá? Uma pessoa que ela é delegada pelo céu, que desceu um óleo sobre a cabeça dela, uma pessoa que tende a te ensinar o caminho espiritual, é uma pessoa que ela tem autoridade também sobre a sua vida. E ela pode tanto te levantar quanto te abater. Quantas pessoas que me procurou e falou, pastora, eu tô morta espiritualmente por conta do meu líder, porque o meu líder um dia falou isso, fez isso, me colocou no banco, me deixou banco, eu já falei pra vocês, opressão espiritual, tá? Pra mim é opressão espiritual, porque tá todo mundo pecando, todo mundo falando, mas deixou um de banco. Enfim, isso é pra uma outra história, né? Uma outra live. E as pessoas, elas podem te levantar. Como que um líder te levanta? Um líder, ele precisa ter visão espiritual aberta, tá? Ele tende a conhecer a ovelha e Deus conta com ele para lapidar aquela ovelha para um chamado, tá? Nós precisamos identificar o chamado de cada pessoa e dar um norte para aquela pessoa começar a caminhar. Hoje eu escutei algo que virou uma chave na minha vida também. Muitas pessoas chegam questionando do pastor, questionando da pastora. Você vê que as redes sociais, né, muitas pessoas falam mal dos pastores, charlatão, eles enganam, mentem, mas por que tem pastores manipuladores? Por que ainda tem esse tipo de pastor? Você já se perguntou? Alguém que está aqui já se perguntou? Se tem um pastor manipulador, é porque tem uma ovelha que gosta de ser manipulada. Você concorda comigo? Se tem uma pessoa que ela não lê Bíblia, que ela não busca conhecimento, que ela está sentada como um vaso no meio da igreja, vou falar de novo para você entender, um vaso plantada no meio da igreja, que não aprendeu nada, só vai no domingo, como eu falei, é um convencido que é convertido, não recebeu dom, não buscou santidade, só vai lá para escutar o que o pastor tem para oferecer, é uma pessoa que está pedindo para ser manipulada. Você concorda comigo? Interage aqui comigo, por favor. Eu nem entrei no que eu ia entrar, mas Deus está me levando para esse lado, eu tenho que falar. Você concorda comigo que a maioria das pessoas, elas jogam a culpa em pessoas, em pais, em mães, eles jogam as culpas em pastor, em padre, em bispo, em qualquer coisa que você queira se identificar. Por quê? Porque ela é manipulada, porque ela gosta. Porque é uma pessoa que ela decidiu romper, querida, ela vai estudar. Ela vai ler Bíblia, ela vai aprender,
ela vai buscar onde tem para dar. Talvez o seu ministério não tem para te dar, e você vai ficar quanto tempo ali sentada, esperando o quê? Aquela papinha espiritual? Aí você não rompe. Aí você vai viver 50, 60 anos sentada, e aí vai começar de novo. É isso mesmo, eu gosto que vocês interagem para me saber se vocês estão aí. Eu quero ver as carinhas de quem tá aqui. E aí você vai e fica murmurando, reclamando, falando para Deus assim: ai, Senhor, aquele pastor me manipulou. Não, querido, você foi manipulada porque você não tinha conhecimento. Você foi manipulada porque você não se esforçou para aprender. Porque eu concordo que hoje eu debati com meu marido de manhã, tá? Sobre esse tema que eu tô falando. Ele tem outra visão, ele fala assim que os pastores manipulam as pessoas, que as pessoas são doentes, porque eles veem que a pessoa é doente e ali eles começam, né, a manipular a pessoa. Eu falei, tudo bem, eu até concordo. A pessoa chega lá com um monte de problema, um monte de, né, rejeição, frustração, e aí a pessoa pode até aproveitar dela naquele momento, mas aquele momento vai passar. A Bíblia diz que tudo passa. Então chega um tempo que a pessoa se levantou um pouquinho na presença. E quando ela se levantou um pouquinho, ela fez o quê? Ela continuou sentada no banco da igreja? Ou ela foi procurar algo para a vida dela? Ou ela foi decidir romper em alguma área, né? Então hoje, eu quero que você guarde isso para sua vida, que quando alguém falar de pastor, de qualquer pessoa, tá? Eu quero que o Espírito Santo ministre isso no coração de cada um. Existe pastores que manipulam, porque existe ovelha que gosta de ser manipulada. Porque uma vez que você conhecer a verdade vos libertará, a verdade é Cristo, a verdade é Bíblia. Não tem como você ser manipulada se você conhece a Bíblia. Porque na primeira manipulação que vem é do trono, lá do altar, tá? Vou falar do altar. Você é a primeira a entender o que é pressão psicológica, o que você tá vivendo, um abuso psicológico dentro do ministério, coloca um fardo sobre a vida de pessoas. Às vezes nem o líder faz, mas joga o fardo no colo da ovelha, né? Olha só. Então, assim, eu quero que vocês tenham mais sede, mais vontade de aprender, para você não ser manipulada, tá? Para você não ser manipulada, inclusive dentro de casamentos narcisistas, de namoros narcisistas. Uma vez que você aprende, dificilmente você fica ali, queridos. Uma pessoa que vive uma vida inteira debaixo de um narcisista, como eu vivi um bom tempo, quando eu não entendi, eu falei para você, o narcisista, olha como Deus está mudando a rota. Olha como Deus está mudando a rota. Estamos lá no narcisista agora. Não estou nem no estudo. Quando você está debaixo de um jugo de um narcisista, né, um homem ou uma mulher narcisista, ou uma mãe narcisista, você fica oprimida, você fica ali até você ter conhecimento. Na hora que você tem conhecimento, você tem armas para lutar e você sai daquela situação e você desmonta o narcisista. Agora, se você não tem conhecimento, você não tem força, você não tem argumento e você não tem Bíblia. Tá faltando um monte de arma para você debater. E eu falei para você, durante muito tempo, eu vivi debaixo de um cativeiro de narcisista. Sem conhecimento, por quê? Gerava uma briga aqui em casa. E eu falei para você, aí, a briga aqui em casa era, meu esposo fazia o quê? Vou ficar uma semana sem falar com ela. Aí ficava uma semana, 15 dias. Aquele que me colocava de silêncio, você vai ficar na lei do silêncio. E eu sofria, eu chorava, eu queria atenção, aquela mulher que se desesperava. Eu falei, meu Deus, que dor. Eu estava contando os dias para ele voltar a falar comigo, olha isso. E quando eu decidi aprender, como eu falei para você, quando eu saí da zona de conforto, eu entendi que eu conseguia tirar ele do pedestal, as coisas mudou, querida, as coisas mudam. Mas você precisa de ter conhecimento. Tá? Então, muitas das vezes agora, quando ele tenta me colocar na lei de silêncio, né? Eu falei pra você, eu tenho a unção do amor, eu tenho a unção de alegria. Enquanto ele fica sem falar, eu arrumo a roupa dele, eu coloco na cama, aí eu falo, meu amor, já tá tudo pronto, olha aqui, ó, sua janta tá pronta. Isso vai desmontando, vai quebrando. O narcisista não aguenta a alegria. O narcisista, ele vive da sua dor. Quanto mais ele vê que você tá sofrendo, mais ele gosta. Então, uma vez que você pega as armas e usa a teu favor, você vai ver que ele vai começar a ser desmontado. Você vai desmontando as fortalezas. E muitas pessoas hoje estão debaixo desse cativeiro não, desse espírito de narcisista por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E aí eu ficava,
24 horas esperando um bom dia, eu ficava 24 horas esperando um eu te amo, eu vou voltar a falar contigo, em vez de eu estar gastando minha energia, gastando meu tempo para aprender. Então, assim, hoje eu entendo que o tempo que eu perdi, Senhor, eu choro todo dia se eu me lembrar, o tempo que eu perdi não volta atrás. E agora eu te falo, se eu tivesse estudado, se eu tivesse parado lá atrás para entender, muita coisa tinha sido mudada, como mudou. Então você está tendo a chance hoje de buscar mais conhecimento. Estude a área que você mais precisa. Como eu falei, tem pessoas que a maioria precisa muito da cura interior. E a cura interior, além do seminário, você vai precisar se programar, você vai mudar a sua mente, você vai precisar ler livros que edificam a sua mente, sair dos lugares que despertam os gatilhos, como eu falei. Tem lugares que... lugares e pessoas, tá? Lugares e pessoas. Que eles despertam algo ruim que você já deixou guardado. Sabe aquele sentimento que você fala assim, não, eu não quero viver mais isso, tá lá, vai ficar no meu passado, mas tem um amigo seu que ele tem a chave para trazer aquele gatilho e você tá insistindo naquele amigo. Você tá querendo até evangelizar esse amigo, só que esse amigo não quer ser evangelizado, esse amigo ainda tá no mundo, esse amigo é confortável, mas você quer ser a santa, né, que vai lá e vai fazer algo diferente, tá errado. Querido, tá errado. Saia de lugares e de perto de pessoas que te adoecem. Se possível, fique sozinha. Deus, para se comunicar com você, precisa de estar você, os ouvidos abertos, silêncio. Eu amo silêncio. Quando você tá em silêncio, você vai escutando teu pai, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Tem uma hora que você até fala assim, meu Deus, quanta coisa Deus falou hoje. Aí você na roda de um monte de gente, cheio de problemas, cheio de frustração. Ele vai, como que teu pai vai falar contigo? Se tem um monte de gente doente ali. Ele quer se comunicar contigo, mas você já está se comunicando com pessoas que estão cheias de problemas. Isso eu não estou falando de pessoas para você ajudar. Eu estou falando de você estar no meio de rodas que não é mais para você estar. Quantas vezes Deus já me tirou de lugares e amigos mesmo, amigos próximos, que infelizmente não tá na mesma fiação. E hoje eu falo para vocês, eu não tenho mais vontade. Não tem como. É diferente de Deus falar assim, se separa para ajudar tal pessoa. Pessoa que ela quer ser ajudada. Agora uma pessoa que está confortável, que tudo para ela está favorável, o que eu vou fazer para ajudar ela? Né? Então, vamos voltar aqui um pouco, até Deus voltar, que eu falei até do narcisista, né? Eu gosto de ver quem tá na live. Fala comigo quem tá na live. Vamos ver, a própria palavra maldição é composta por mal e dição, que significa aquilo que foi dito. Tá? E eu quero que você se analise de quando você acorda, quando você abre seus olhos, qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra que você fala com teu pai? O que você tem soltado a seu favor ao longo do dia? Ou tudo é ruim? Nada presta? Acordou, igual eu escutei, tava eu e uma conhecida, como eu falei, esses dias ali no domingo, e ela falou, amanhã já é segunda, começa tudo de novo. Eu falei, Jeová, o que eu tô fazendo aqui? Em vez dela tá abençoando que ela vai trabalhar, que o emprego dela tá pagando a escola do filho dela, que ela tá construindo a casa. Não, amanhã começa tudo de novo. Glória a Deus que amanhã começa. Quantas pessoas estão no leito do hospital e queria começar tudo de novo, e queria estar de pé, e queria estar fazendo algo e não consegue. Então comece a se analisar quais as palavras que você tem falado pro Senhor, tá? Uma coisa que eu aprendi, uma autoridade espiritual ela é levantada por Deus e tem a unção e a capacitação de quebrar palavras de maldição e declarar palavras de restauração, restituição e um novo tempo de conquistas e bênção na vida de uma pessoa, tá? Mateus 18:18 diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Queridos, existem coisas, principalmente palavras que foi lançadas contra as nossas vidas, se foi uma hierarquia de pastor, uma hierarquia de bispo, apóstolo, alguém que tem um cargo eclesiástico e lançou ou lança palavras contra a sua vida, precisa de um pastor para quebrar, tá? Não é de qualquer jeito que se faz isso. E eu não sabia, como eu falei, nem tudo eu sei, eu vou aprendendo. E hoje eu entendo que por isso que Deus derrama óleo, separa pessoas com cargos, com chamados. Uma pessoa que ela tem um óleo derramado sobre a vida dela, tem uma patente no mundo espiritual e ela consegue decretar coisas para a tua vida, tá? Pense aí um líder corrompido e aí você
Olha a rota que Deus está mudando agora, presta atenção. Você está numa igreja e aí você está fazendo seminários com a pastora Thalita. Vamos lá. Você está fazendo seminários como eu fui em algum dia buscar em algum lugar para me aprender. E aí sua visão começa a ser aberta, você começa a aprender, você vai aprendendo e você quer levar para o seu ministério. Só que o seu líder não quer. Ele não quer aquela visão, ele não quer que abra a visão de ninguém. E aí o que acontece? Você vai ficando frustrada, né? O odre tá cheio, quer transbordar, muita unção, mas você não consegue, porque você está estacionada ali no ministério. E o que o líder começa a fazer? Ele pode decretar palavras contra a sua vida, tá? Como eu falei, tem ministérios que não unge mulher, tá? A maioria, queridos. Eu não preciso nem falar as placas aqui para não ficar chato. A maioria dos ministérios, eles não ungem mulher, tá? A mulher, ela não é ungida pastora, ela é separada apenas para diaconisa. E se Deus tem algo contigo? E se Deus tem um ministério? E se Deus está te separando para ser líder? Como que você vai exercer um ministério se você, o seu líder, ele não crê na visão que Deus deu para você? E uma coisa eu vou te falar. Quando Deus dá uma visão para você, como ele deu para Daniel, ele deu para Daniel, ele não deu para outras pessoas. Deus dá uma visão para cada pessoa individual. Você precisa acreditar na visão que Deus deu. Se você não acreditar no que Deus te mostrou, quem que vai acreditar? Quem? Porque um dia eu acreditei no que Deus falou para mim. Um dia eu acreditei que eu seria uma libertadora, um dia eu acreditei que eu mexeria no ninho que eu mexo, né, no chamado. Só que nos lugares que eu passei não queriam me consagrar como pastora, eles não viam o ministério de libertação, não gostam de mexer nisso, então eu ficaria parada, estacionada, pelo conformismo, que é legal, porque eu tô acostumada, porque a igreja é legal, eu já falei, tudo que você gosta é sua alma, tá? Se você tá num lugar confortável, é sua alma, porque Deus, ele vai te transcender o tempo todo, ele vai te levantar de nível, ele vai te tirar de lugares, tá? Os apóstolos não ficaram só num lugar. Eles caminhavam, eles iam fazendo a vontade de Deus. Paulo caminhou. E como que você quer ficar estacionada só no seu ministério? É só ali? Então você não pode usar as ferramentas que Deus já te deu para ir transbordar na vida de outras pessoas, como eu falei. Quantas pessoas podiam estar fazendo uma live? Quantas pessoas podiam abrir uma célula? Não, mas minha igreja não pode célula online. É antibíblico lá. E a unção tá travada, e o conhecimento tá travado. Até quando? Aí eu falo, aí você fica pedindo intercessão. Intercessão, queridos, não tem nada a ver com ação. Ação é movimento. Movimento é você pegar, colocar a mão e começar algo, tá? E não é fácil. Não é fácil. Vai vir muitas barreiras, vai vir muitos desafios. E no meio da sua caminhada vai vir muitos piores para você desanimar. Como eu falei, Satanás, ele vai tentar te distrair, ele vai tentar te deixar cansada. Ele, a maioria das vezes, eles contra-atacam a nossa saúde, como eu falei. Eles nos colocam uma enfermidade, atacam os nossos filhos. Thalita, mas como que ele ataca se você tem santidade? Querida, ele tem poder. Já falei para você, ele tem poder. Só que ele não toca na alma. A sua alma é de Deus, então ele não toca na sua alma, mas ele tocou em tudo de Jó, então ele vai tentar o tempo todo lançar um dardo inflamado, uma hora que você não tá bem fisicamente, ele lança uma doença, ele estuda a gente, queridos, então ele é o tempo todo tentando nos paralisar. Então, se você hoje, eu saí da rota porque o Espírito Santo hoje, não acho que o negócio não é de uma palavra não, acho que Deus tá falando de outro jeito aqui. Se você tá debaixo de um ministério, querido, mas Deus te deu uma visão. E essa visão não tá de acordo com a visão do teu líder. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor um direcionamento para você não parar o chamado de Deus na sua vida, tá? Para ele não parar, tá? Isso que eu queria trazer para vocês. Outra coisa, se você sabe que você foi vítima de palavra de maldição dentro de ministérios, precisa de uma pessoa para recolher essa palavra. Tá? Só uma autoridade espiritual recolhe, que ela vai restituir você, ela vai lançar decretos, tá? E ela vai trazer um novo tempo, uma nova conquista para sua vida. Amém? Vamos ver aqui mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos para o próximo, olha só. Os nossos ouvidos constituem uma janela da nossa alma, por onde recebemos vida ou morte, luz ou trevas. O que você anda escutando? O que você anda emprestando o seu ouvido?
Isso eu tô falando de música, de pregação, de vizinho, de amigo, de mãe, de pai, de irmão, de qualquer coisa. O que você anda emprestando seus ouvidos para você acabar parando em cativeiros ou debaixo de maldição de palavras? Porque os seus ouvidos é a janela da sua alma. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E quando você está ouvindo coisas que não vêm do Senhor, tá? Muitas vezes tem pessoas que se dizem do Senhor, já falei para você, se dizem, mas te distancia da vontade perfeita de Deus. E essa pessoa pode te distanciar da Bíblia, tá? Por isso que nós precisamos ter amigos, pessoas que a gente possa contar, mas que tenham Bíblia para te edificar, como eu falei. Não adianta você ir lá jogar os seus problemas no colo de pessoas que não são curadas, tá? Elas vão transferir as dores, os traumas para a resposta que vai dar para sua vida. Você precisa buscar a direção de Deus, na palavra de Deus, uma pessoa que já é curada. Senão você vai viver um ciclo novamente de problemas, porque agora aquela pessoa que não é tratada jogou para você, tá? Então nós precisamos até isso vigiar, tá? É necessário ter em mente que as portas para a atuação do mal serão abertas, tanto através das atitudes, comportamentos pecaminosos e ainda lugares frequentados, tá? Então tem alguns lugares, como eu falei, até festa de família, tá, gente? Até festa de família. Tem lugares que Deus não quer que você frequente mais. Ai, Thalita, mas é minha família. Tá bom, mas você precisa estar toda a festa lá? Toda a festa você tá lá? Você não pode uma ou outra dizer não? Porque tem festas que nem as conversas são agradáveis. E uma pessoa que ela tá no espírito, que ela não tá na carne, ela nem se sente bem nesses lugares. Você vê que a pessoa que tá no espírito, ela quer uma amizade que tá no espírito, que ela conversa algo, a pessoa identifica, ela consegue te ajudar. Uma pessoa que tá na carne fala o quê? Você vai lá, você vai escutar o quê? Picanha? O churrasco tá bom? O vinagrete tá bom? É isso que você vai escutar. Então você precisa ter sempre uma pessoa também espiritual para você conversar, tá? É aquela pessoa que vai te levantar no momento difícil, tá? Vamos ver aqui o que mais que eu tenho para passar. As palavras, ó, elas têm o efeito de informar, ensinar, despertar, motivar, ou olhar, que interessante, ou ter um olhar interessante, tá? Uma palavra, quando você falar com seus filhos, né? Como eu falei, tem o hábito de falar eu te amo, o hábito de dizer você é bem-vindo, Jesus te ama, sempre mostre o amor de Jesus para os seus filhos, tá? Como eu falei, em todo o tempo nós precisamos mostrar para os nossos filhos o poder de Jesus Cristo em cima de uma oração. E eu quero dizer para vocês que eu vivi isso, como eu sempre faço aqui em casa. Eu assisti aquele filme Fé para o Impossível, assista, quem não assistiu, tá na Netflix, tá no top 3. E ali mostra uma mulher que ela é pastora, o marido pastor, e ela passa por um ataque. Ela estava correndo na praia e ela foi atacada por um andarilho possuído, devia ter problemas também mental, e ele atacou ela, isso é fatos reais. E ela teve vários traumatismos craniano e foi parar na UTI, os médicos deram 0%, 1% de chance para ela. E o marido, muito cheio do Espírito Santo, se agarrou naquele 1% e começou a orar e levantou pessoas para orar. Igual a gente está no nosso grupo, pessoas intercedendo uma pelas outras, ele levantou pessoas e Deus começou a trabalhar, tanto que hoje ela é um milagre, tá? E o que eu ensinei pro Pietro? Ele assistiu comigo. E quando eu fiquei doente esses dias, né? Que eu fiquei ruim mesmo, corpo doendo, com febre, ainda hoje eu sinto um escalafrio. Eu ensinei para ele assim, filho, você vê que a oração no grupo, aquelas mulheres que estão orando, cada portal fez efeito. Olha como Jesus curou a mamãe. E eu ensinei para ele, eu falei, imagina se o papai orar pela mãe, que eu mostrei o filme. Então sempre a gente tem que estar gerando isso nos nossos filhos, o poder da oração. Quando acontecer algo na sua vida, mostra, dá glória para quem tem que dar, que é Jesus Cristo. Você fala, olha filho, isso não aconteceu por acaso, é Jesus, ele manifestou a Shekinah dele aqui na nossa casa, porque ele vai crescer entendendo que ele precisa dessa comunhão. Agora, se você ensinar para ele que tudo é coincidência, quando acontecer algo bom, ele vai achar que é coincidência. Então aqui em casa não existe coincidência.
Tudo é o tempo todo é Jesus. Eu falo para ele que é o tempo todo Jesus. E você precisa, Deus está contando com você para forjar isso na vida dos seus filhos, tá? Queria eu ter sido forjada assim. Hoje eu falo, Senhor, se eu tivesse uma família que me forjasse do jeito que eu tô conseguindo forjar os meus filhos, tá? Tem algumas palavras que eu separei até o significado, tá? Que talvez você já soltou, você já recebeu e hoje o Espírito Santo vai te lembrar para nós recolhermos no final dessa live. No nome de Jesus eu vou orar e nós vamos recolher essas palavras, tá? Eu não aceito essas palavras na vida de vocês, porque um dia eu fui liberta e eu acredito que vocês também serão libertas e vão transbordar na vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas, inclusive cristãos, que você vê que ali no meio do alvoroço que a criança solta a palavra peste, né? Nossa, mas é um peste, esse menino é um pestinha, tá? Quando você fala peste, sabe o que significa? Que é uma pessoa má, algo doentio, contagioso. Lembra dos leprosos? Tá? A Bíblia fala dos leprosos, tá? É uma desgraça, é uma pessoa infeliz. E quantas pessoas você deve ter em volta da sua vida que ainda você vê falando esse tipo de palavra? Então pense aí, essa criança crescendo debaixo desse decreto, né? E muitas das vezes ele se desenvolve com doenças, como você já sabe, né? Satanás precisa de portas, de procurações. E se os pais ou até pessoas da família, um tio, um primo, alguém soltar uma palavra dessa, Satanás ele segura. Em um determinado momento da vida, quando a pessoa abre uma brechinha sequer pequena, ele vai e coloca uma doença. Porque ele fala assim, não, se fulano um dia falou peste, peste é o quê? Uma pessoa contagiosa, eu vou lançar uma lepra na vida dessa pessoa. Quantas pessoas que estão com doenças no físico por líderes que soltaram palavras de maldição. Então isso é muito sério. Caso você tenha falado ou escutado, comece a orientar essa pessoa para recolher do mundo espiritual enquanto há tempo, tá? Imbecil, tá? Uma palavra boba, que quantas vezes eu falei, tá? Quantas vezes eu soltei essa palavra? A palavra imbecil, sabe o que ela significa? Aquele que tem medo de tentar, pessoa covarde, que não tem coragem. A Bíblia diz que Deus não chamou os covardes, que Deus chamou os ousados, tá? Então uma mãe ou um pai, como eu falei, que soltou uma palavra como essa, né? Uma palavra imbecil. Uma palavra tão singela, né? Que muitas vezes a gente solta ao longo do dia. Você não tem ideia que você está colocando aquela pessoa dentro de cativeiros de medo, tá? Porque é uma pessoa covarde, não tenta. E aí aquela criança cresce debaixo dessa palavra lançada. E como eu falei para você, a Bíblia diz que o poder da sua vida está na língua. Sua língua é seu maior inimigo. Não são pessoas, como eu falei. O seu maior inimigo é a sua mente, é o campo de batalha. Ele tá aqui dentro. Porque quando você pensa, você fala. E você só transborda o que você tem dentro. Uma pessoa que ela não é curada, ela transborda o quê? Dor, ela transborda traumas, ela transfere feridas, né? Ela sangra na vida de outras pessoas. Uma pessoa curada, ela transfere cura, palavras de bênção. Tá? Então, o seu maior adversário não é Satanás. Seu maior adversário é sua mente, a sua língua, e é onde você dá procuração para ele atuar. É isso aqui. Tá? Eu falei para vocês, tem horas que dá até pena dele, né? Outra palavra, maldito, significa aquele que merece se dar mal. Mal abençoado, condenado, tá? Nojento. Quantas das pessoas não falam isso? Ah, é um nojento. Ah, aquilo ali, presta para nada. Significa repulsa, asqueroso. Olha só, o peso das palavras. Praga. Já ouvi, escuto muito as mães falando, essa praga, isso aí não presta, isso é ruim. A maioria das mães, você vai ver, comece a caminhar no seu bairro e abre o seu ouvido espiritual e você vai escutar as mães quando tem aquelas crianças que estão ali, ó, naquele alvoroço, brincando, fazendo um monte de coisa errada. É a primeira a falar palavras de maldição em cima daquelas crianças. E às vezes nem a mãe, às vezes até um vizinho.
não aguenta a bagunça das crianças e solta as palavras de maldição. Essas pragas estão fazendo coisa errada, essas pragas a mãe não educa. Olha só, significa que não foi planejado, é algo indesejado. Olha o peso. Abestalhado. Quem nunca falou isso? Hoje eu trouxe umas palavras diferentes para vocês, né? Abestalhado significa pessoa tola, que só fala besteira. Quem quer escutar uma pessoa que só fala besteira? Eu não empresto meu ouvido para uma pessoa dessa. Quantas pessoas só falam besteira, asneira, não tem nada de bom para te acrescentar? Sem juízo. Muitas pessoas falam isso, ela não tem juízo, louca. Como eu fui rotulada por isso, vocês não têm ideia. Lá e vem a louca. Olha sem juízo vindo aí. Olha só, que a mente não presta, não tem valor em nada que faz. Quem pega esse título, querido, é Belial. A Bíblia diz que ele é algo inútil, algo que não presta. E quantas pessoas lançaram essa palavra nas minhas costas, e se eu não tivesse conhecimento, eu não teria saído de dentro desses cativeiros. Olha só, sem juízo, tá? Miserável, miserável, pobreza, penúria, falta de prosperidade. E esse miserável aqui, eu tô falando essa prosperidade, eu falei pra você, não é dinheiro. Dinheiro o diabo te dá, e te dá muito. Prosperidade aqui eu tô falando de mente transformada, tá? Uma pessoa que ela tem a prosperidade, ela é espiritual, emocional, conjugal, financeira também, tá? Uma coisa que eu também aprendi quando eu ouvi, não tirei mais da minha vida. A prosperidade, querida, é você ser próspera. É você, não é você buscar a prosperidade, você precisa ser próspera. Quando você é próspera, tudo que você coloca a mão, você consegue dar certo. E eu aprendi isso porque quando eu tinha loja de roupa, por um tempo deu certo, eu coloquei a mão e vendeu. Só que eu não tinha conhecimento, eu não era curada, eu não era tratada, então aconteceu um monte de coisas até Deus tirar essa loja, como eu falei pra vocês. E também Deus não permitiu eu ficar mais me expondo nas redes sociais. Mas a partir do momento que eu me dispus para vender os seminários, eu também consigo vender. Eu também tenho uma fonte de renda. Eu sou próspera. Eu não tenho que buscar a prosperidade, ela tem que caminhar comigo, em todos os âmbitos da minha vida. Ninguém vai buscar uma pessoa para te ajudar se você olhar a vida dela e você ver que ela está desalinhada espiritualmente, desalinhada emocionalmente, não tem equilíbrio, não tem domínio próprio, tá tudo fora, tá tudo de desacordo. Como você vai pedir uma ajuda para aquela pessoa? Você vai sair da sua casa? Você vai pedir uma ajuda para uma pessoa que um dia tá alto, um dia tá baixo, um dia tá lá no extremo, daqui a pouco tá lá no baixo. Você não pede uma ajuda para essa pessoa, tá? E merda. Olha isso aqui, eu vou falar para vocês quantas vezes eu falei. Que merda é essa? E hoje eu entendo, olha só, merda você tá chamando podridão e chama os espíritos imundos que atuam na área do cemitério. Tá? Olha isso. Quando você fala essa palavrinha que parece pequenininha, inofensiva, você tá, no mundo espiritual chamando um monte de espírito ruim para caminhar do seu lado. Fora os palavrões, né? Fora os palavrões que a gente precisa recolher, porque infelizmente passa a gente na porta da nossa casa que fala palavrão. Se você não tem um marido cristão, um filho cristão, eles escutam coisas no celular que a gente ouve palavrão. Quantas séries que meu marido escuta que só tem palavrão. Eu falo, Senhor, quanta brecha aberta. Senhor, quantas palavras lançadas dentro da minha casa. E aí você tem que ir lá à noite, recolher tudo, pedir para o Senhor ter misericórdia da nossa alma, porque infelizmente pessoas abrem portas o tempo todo, como eu falei. Então, pelo menos, eu e você que estamos aqui nessa live, que estamos buscando conhecimento, que sejamos nós que não lançamos mais essas palavras, tá? Tá com raiva, como eu falei, entra no teu quarto e fica um tempo lá, chora. Chora, mas não lança a palavra. Porque na hora da raiva você vai lançar palavras e vai voltar contra a sua vida. A raiva não é a sua melhor conselheira. A hora da raiva é o lugar de você entrar no seu quarto, esperar a raiva baixar, se encher do Espírito Santo de novo e você voltar com palavra para você rebater a vida de alguém, tá? Como eu falei, não adianta você falar o que você acha para uma pessoa. O que você acha não muda nada. Agora, o que você já estudou, que você é curada com Bíblia, aí você muda a vida de alguém. Olha meu nariz. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Vocês estão conseguindo compreender? Fala aqui comigo, em nome de Jesus, para a gente continuar. Glória a Jesus, santo é teu nome. Uma coisa que eu vou entregar para vocês aqui também. A gente já sabe que as crianças no ventre, elas já recebem tanto a rejeição dos pais quanto de pessoas. Elas escutam, tá? Olha só. Glória, eu gosto de ver vocês aí, para saber que meu povo tá aí comigo. E vocês intercedam pela minha vida, em nome de Jesus, tá? Olha só, pega essa chave aqui, em nome de Jesus, agora vai ser bom para vocês. A criança, ela é sensível ainda no ventre, tá? Ainda no ventre. Olha como tem base bíblica, né? Vamos para a base bíblica. Lucas 1,41 diz assim: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, tá? A criança no ventre, ela é sensível às palavras. Então pense aí, uma mãe falando, um pai falando, uma avó, um avô, pessoas, a conversa, vou falar até da conversa no ambiente, enquanto você está gerando a criança, porque a Bíblia diz que a criança saltou numa saudação. Numa saudação. Então, quantas crianças ainda no ventre, hoje, elas estão debaixo, como eu falei, de palavras que foram amaldiçoadas, porque a mãe ou o pai ou alguém ali proferiu uma palavra, e essa criança no ventre, porque foi no ventre, tá? Que a criança saltou, ela tá debaixo de um decreto de palavras lançadas, tá? Olha só. Deixa eu ver aqui mais aqui que eu separei, eu vou separando umas coisas para falar para vocês, ó. Uma coisa que eu vou falar para vocês, Shalom, minha amada, a paz. Uma coisa que eu vou falar para vocês, vocês já entenderam que a situação piora com a predileção do sexo, né? A pessoa tá grávida, a criança já sente que a mãe quer algo, piora a situação quando ela fala, né? Então, assim, hoje, com toda a bagagem de conhecimento, e quando você encontrar uma grávida, ou você estiver perto de uma pessoa e que ela não é cristã, mas use você como ferramenta de Deus, e você fale para ela, olha, não lance as suas frustrações, as suas vontades em cima dessa criança, tá? Deixa Deus mandar o que Ele quiser, Deus sabe o melhor. Até hoje eu não entendo, você vê, eu queria tanto uma menina, Deus mandou 2 meninos, e os 2 gatos que eu tive é macho, né? Tive o Ananias e o Jeremias. Qual é o intuito? Por que Deus nunca me deu uma menina? Por que Deus sabia que eu queria tanto uma menina, mas Ele não me deu? Deve ter um porquê. Deus sabe de alguma coisa que talvez eu ainda não entenda, né? Eu não sei, mas você vê, a minha vontade sempre foi essa e me causou problemas grandes, tá? Para quem não sabe que tá aqui, o meu filho Pietro, quando eu engravidei dele, eu queria uma menina, tá? O pequeno. E eu lancei palavras de maldição contra a vida do Pietro. Eu falei que era uma menina, era a Luísa, eu não chamava Pietro de Pietro, era uma menina. E muitas das vezes eu, tá, na inocência, sem saber, eu só chamava de Luísa, Luísa. E quando descobri o sexo, eu amaldiçoei. Eu falei, eu não engravidei para ter outro menino. Eu não aceito ter outro menino. Olha só, eu não aceito ter outro menino. Deus me deu filhas espirituais. É verdade! Olha só como Deus respondeu agora. Você tá vendo como você foi usada pelo Senhor? Eu não tive filhos homens, mas Deus me deu quantas meninas, quantas mulheres avivadas, que Deus falou, olha as suas filhas aí. Olha que interessante. Vou pegar para mim já, viu, Leane? Recebi no nome de Jesus. E Satanás usou daquela procuração na vida do meu filho, como eu falei. Para quem não conhece o Pietro, ele falava que era uma menina, ele tinha gesto de menina. Com 1 ano e meio a escola me chamou falando que ele tinha indícios de menina. E por palavras que eu lancei, que eu não conhecia de mundo espiritual. E Deus um dia me separou para eu aprender, eu me disponibilizei, eu aprendi, eu recolhi. Deus falou, agora é contigo, Thalita, não é com ele. Você abriu a porta, agora o preço é você que paga. E tô até hoje pagando esse preço pela vida do meu filho. Eu falei, enquanto vida eu tiver, eu vou estar aqui. E eu tô falando do Pietro porque a palavra de maldição que eu lancei foi na vida do Pietro. Foi na vida do Pietro, não foi na vida do Juan. Deus chegou na minha vida pela vida do Pietro, não foi na do Juan.
Então eu entendo hoje o mistério que Deus teve comigo. E graças a Deus que Deus chegou a tempo e meu filho é um profeta. Meu filho é gerado no óleo, meu filho tem um DNA espiritual. E eu falo isso várias vezes ao dia para ele. Eu ensino ele vê eu estudando, eu falo, esse é o caminho, o filho não tem outro. Tá? E muitas das vezes quando o pai fala alguma coisa, como eu falei para vocês, que não é espiritual, ele me olha, ele já entende. Gere algo nos seus filhos, tá? Gere algo nos seus filhos. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, ó, para passar para vocês. Outra coisa, o nome. Você vai ver que a maioria das pessoas ela tem uma motivação para colocar o nome da criança, né? Que nem eu falei para vocês, era Luísa. Eu achava lindo Luísa, eu acho lindo o nome Luísa. E muitas pessoas, elas colocam... Vou deixar salva, tá? Vou deixar salva. Muitas pessoas, elas colocam o nome nas crianças motivadas por alguma coisa. Você vê uma sequência de maldição que você vai começar a identificar de pais que carregam o nome dos avós e os filhos que levam o nome dos pais. Exemplo, vou dar um exemplo. João Neto, João Júnior, e assim vai sucessivamente, né? Que antigamente era uma forma de honrar, né? E hoje eu entendo quantas maldições sendo transferidas de um para o outro. Quantas maldições você pega lá do avô, aí tudo de ruim transfere para o pai, que depois transfere para o neto. Ou transfere para o filho e do filho vai para o neto. E aí vai ser uma corrente de maldição hereditária, tá? Então tem muita coisa que nós precisamos abrir essa visão espiritual e não cair nisso. Pessoas que, infelizmente, consagraram os filhos a catolicismo, tá? Colocaram o nome Maria das Dores. Querido, que nome é esse, Maria das Dores? A mulher vai carregar dores? Nossa Senhora de Fátima. E aí, se for lembrar, vai ter um monte. Se eu tivesse colocado o nome aqui, vocês iam se identificar muito. Muitas pessoas carregam maldição até no nome, tá? Porque os pais queriam transferir algo para os filhos, tá? E como eu falei, você responde pelo pecado dos seus pais? Não, claro que não, o pecado é dele, mas você vai sofrer a consequência, tá? Você vai sofrer a consequência. Você vai ver que tem pessoas que têm o nome misturado, né? A mãe pega uma parte da mãe e coloca uma parte do pai. E aí faz aquela junção, tá? Eu vou transferir todas as bênçãos e as maldições no nome só. Vai ser unido aqui agora, né? Então tem muitas pessoas que infelizmente vai ter até que estudar o nome e saber o porquê, qual foi a motivação, tá? Porque infelizmente pode trazer correntes espirituais malignas, tá? Pode trazer vínculo com ídolos. Pense aí, uma mãe, né? Igual o nome. Vou ser sincera aqui, Janaína. Eu sei que eu tenho uma ovelhinha Janaína, mas você precisa saber o porquê que sua mãe colocou o nome Janaína. Porque ela na Umbanda tem uma cabocla chamada Janaína, tá? E ela trabalha na linha das matas, com os caboclos, é terrível. Se eu for entrar nessa linhagem aqui, daqui a pouco o Instagram derruba, porque vai entrar nas religiões. Mas assim, tem nomes, queridos, que a gente precisa cancelar. Eu renuncio toda a intenção da minha mãe. Eu recolho do mundo espiritual, porque fica ali, ó, um bom tempo a pessoa vivendo sobre aquela maldição. Como eu falei outro dia, uma pessoa chegou pra mim falando que a cachorra chamava Lilith. Olha isso. Lilith. Cadê o conhecimento? Então me chama Lilith. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. Como que a irmã não sabia disso? Não sabia, nunca estudou. Nunca estudou. Vai saber como, né? Então, ó, tem pessoas que colocam nome de famoso. É o quê? Idolatria. Aos olhos de Deus é idolatria, né? Quando você quer fazer algo ali. Ah, e outra coisa. Pergunte ao Senhor que nome que Ele quer te dar. Porque Deus, Ele é especialista em mudar a identidade, tá? Deus não gosta. Se você foi chamada por uma entidade, tá? Se você, sua mãe colocou o nome, pode ter certeza que Deus vai mudar sua rota, tá? Você vê que Deus mudou de Sarai para Sara, Abraão para Abraão, Saulo para Paulo, Simão para Pedro. Ele é especialista. Quando ele vê que a identidade não está de acordo com o chamado, ou agora desceu do céu. Quando ele olha que o seu nome, a sua identidade não está de acordo com o chamado, ele vai transformar aquilo, tá? Ele vai transformar.
Ele é especialista, ele precisa mudar isso, tem algo em desacordo. Quantas pessoas que carregam o nome de artista? Você vai ver que antigamente tinha muito isso. A mãe ia lá e colocava o nome do artista no filho pela idolatria, porque gostava, por causa que a mãe, né, era fissurada numa música. Criança está crescendo debaixo de idolatria e ela nem sabe, mas está sofrendo as consequências, tá? Ainda mais se for de música secular, que Satanás já usa das músicas seculares para aprisionar as pessoas, hein? Então pense aí. Olha só. Vamos lá. Ó. A maior parte dos traumas. Olha só, tá vendo? Da Maria das Dores que eu falei, pode ver, isso aí é terrível. A maioria das pessoas, os traumas ocorrem ainda no ventre, tá? A criança escuta e fica no subconsciente. Uma hora, quando ela estiver crescendo, o subconsciente vai trazer a memória dela, ela não vai se lembrar que foi no ventre, mas Satanás fica setando ela, tá? E aí, o que são chamados os traumas auditivos? Tudo que você escuta, você começa a pensar, e vai gerando algo no mundo espiritual. Por isso que eu falo, quando você estiver sem fazer nada, coloca um louvor. Eu tô sem fazer nada, eu vou escutar uma pregação. Eu tô sem fazer nada, eu vou estudar. Sua mente precisa estar ocupada com as coisas do Senhor. Se você ficar muito tempo desocupada, Satanás ele vai começar a lançar dados. E se você não é curada, você vai entrar de novo na mesma frequência que um dia você saiu, tá? Olha só. Eu nem preciso falar que as palavras que mais te doem são palavras que seus pais lançaram, né? Palavras de pais e são as palavras que mais doem no mundo espiritual, tá? Nossas palavras tornam-se pacto no mundo espiritual, tá? Tudo que você fala, você gera um pacto. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, tá? Em Mateus 12:37, tá? Toda vez que você profere uma palavra, você está tendo um pacto no mundo espiritual. Por que é tão importante você abençoar o seu dia, abençoar sua mãe, seu pai, sua filha, sua pastora, todas as pessoas que estão à sua volta? Você precisa ter esse hábito, porque as suas palavras vão te condenar quando vai te amaldiçoar. Pense aí naquele grande dia, Deus olhando para você, você lá de frente do trono, passando, abrindo o seu livro, e Deus olha e fala assim, mas fulana era da igreja, era batizada, falava mistério. Só que essa pessoa lançava a palavra de maldição contra a vida do irmão. Essa pessoa orava com oração de feiticeiro contra a vida do irmão. Thalita, como que é oração de feiticeiro? Quando você não é curada, você fica esperando a pessoa que te fez mal cair. Você fica esperando que Deus vai lá e toque naquela pessoa. É oração de feiticeiro, tá? Falei para quem tá comigo, não fique esperando você ver o tombo do seu irmão que te fez mal. Ora para Deus levantar ele. E se aquela pessoa, que ainda eu vou falar algo aqui do fundo do meu coração, tem muitas pessoas que infelizmente eles têm um sentimento de querer o que tá na vida do outro. Não quer pagar preço, mas quer o que tá na vida do outro, tá? Se aquela pessoa quiser algo que tá sobre a sua vida, a Bíblia diz dá a sua capa para ela. Pega aqui, é toda sua. Por quê? Deus vai te dar o dobro. Não fica segurando não, dá a capa, dá tudo para ela. Vamos ver o que ela vai conseguir com a tua capa. Porque uma coisa é ela querer tudo que você tem, mas ela tem sabedoria? Ela tem dons? Ela tem a nuvem? Tem pessoas que ela quer o que você tem, mas ela não pagou o preço, ela não tem santidade, mas ela quer estar no lugar que você está. Mas ela queria ter esse conhecimento, mas ela não se separa, ela não faz por onde. Então, se você vê que tem alguém ao seu redor querendo algo que está sobre você, você fala assim, meu irmão, não precisa nem ficar com inveja. O que você quer da minha vida? É o que? Esse colar é todo seu. Toma aqui, É o que você quer? É os meus dons? Senhor, transfere o dobro para essa pessoa em nome de Jesus. Eu transfiro de todo o coração. Deixa ele lá com os dons. Vamos ver até onde que ele vai. Tem pessoas que não foi chamada para determinada coisa, mas quer o que está na vida do outro, tá? Olha só isso aqui também como é sério, tá? Satanás não faz nada que não tenha sido autorizado dentro dos princípios de Deus e o que for estabelecidos nas Sagradas Escrituras, tá?
Então não fica culpando ele. Não fica toda hora falando que ele é culpado. Você abriu a porta quando você lançou palavras contra a sua vida e contra a vida de outras pessoas, tá? Toda vez que você puder, como eu falei, comece a orar pelos seus inimigos. Senhor, eu abençoo ele 300 vezes mais. Senhor, alcance aquela vida, que ele seja cheio, transborda na vida dele. Comece a abençoar, porque Deus que vai fazer a justiça sobre a vida dele. E se mesmo você abençoando, ele continuar te amaldiçoando, querido, lê Deuteronômio. A Bíblia diz que Deus vai pesar a vida dos nossos inimigos. Só que talvez ele não deixe você ver, porque ele não vai deixar você pecar. Deus não quer que você peque, tá? Deus não quer que você peque, Deus quer você em santidade. Então talvez o tratar do Senhor seja lá dentro da casa dele com ele, você não veja. Aí você fica esperando o tombo do seu irmão, é oração de feiticeiro. É oração de feiticeiro, não pode. A gente precisa sempre abençoar e que ele cresça muito mais, muito mais. É assim que a gente pede, tá? Quanto mais você abençoa ele, mais ele vai crescer, ele vai esquecer de você, tá? Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar para vocês, ó. Vamos lá. A forma mais poderosa da resistência com o seu inimigo, querido, guarde isso, é o seu testemunho. Thalita, como que eu vou rebater essas pessoas? Que ele não fique emprestando seu ouvido para ouvir problema de ninguém se a pessoa não quer ser liberta. Fala do teu testemunho. Olha, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Jesus cura, salva e liberta. Eu sei te dizer que eu estava aqui e hoje eu estou aqui. Eu sei te dizer que eu fui tratada, que eu fui curada, que tem um caminho. Você está trazendo a glória de Deus para a terra. Agora, se você parar para escutar uma pessoa e no final aquela pessoa ela não quer mudança, ela não quer libertação, ela não quer mudar, porque mudar dói, tá? Ó, tá? Tem pessoas que ela não quer mudar, não. Não quer. Falei pra você, ela só quer sentar no banco da igreja no domingo, comer aquela papinha que vem do altar que estão dando pra ela, voltar pra casa, sentar lendo o vizinho, falar mal do vizinho, ficar o tempo todo rolando o celular, olhando a vida do vizinho, aí a vida do vizinho prosperou, a tua não, porque tu tá sem tempo pra estudar, tu tá sem tempo pra buscar algo espiritual. Aí no domingo tu vai lá, o frequentador de culto. Frequentador de culto bota a beca dele, bonita, senta lá, todo leproso por dentro, porque a pessoa que não tem santidade, ela é leprosa por dentro, que quem tem visão espiritual vê de longe, que a pessoa, ela tá sentada, mas ela não mudou nada, tá? Não mudou nada. Só que talvez na hora ali, né, a nuvem tá ali estabelecida dentro da igreja, ela roda, ela fala no mistério, ela entrega uma profecia e você até se agarra naquilo, mas não veio de Deus. Estava só na nuvem, a nuvem estava sobre o ambiente, mas aquela pessoa não se consagra, não se separa, é o tempo todo vendo que não presta. Querida, a pessoa chega em casa, em vez dela botar uma pregação, ela é a primeira a botar no jornal, para ver um monte de desgraça, porque o jornal só tem desgraça, você só vê coisa ruim. Aí você está inflamando a sua mente, para pensar contra o teu irmão. Porque vou te dar um exemplo, meu marido chega em casa e gosta de jornal. Aí ele liga o jornal, aí ele começa, aí daqui a pouco eu tô escutando. Fulano que matou a esposa, matou os 2 filhos e não sei o que, tantas facadas. Quem tá na carne começa a desejar mal pro homem. Tomara que sofra, eita, esse aí vai pro inferno. Ai, aquele ali, vixe, já tá o próprio juiz na terra. Tirou, agora não é Deus mais que tá ali, né? É o próprio juiz que tá dentro da sua casa, você começa a já julgar o teu irmão. Por isso que a gente não fica vendo essas coisas. Porque jornal só traz problema para nossa mente. Vamos supor, você vê lá uma atrocidade no seu bairro, né, com a pessoa que você gosta. Você tem que estar com a mente muito blindada, cheia do Espírito Santo, para você não julgar aquela pessoa. Você estender a mão. E a maioria das pessoas não está preparada para isso. Ela não está preparada para isso, porque é o primeiro a julgar. Até no pensamento. Em vez dela pensar assim, que nem um caso de um homem que tira a vida da mulher, mata os filhos, vai e faz um monte de coisa. Querido, tá cheio de demônio. Tá cheio de demônio. E além de ter demônio, tá cheio de doença psicossomática. O demônio, queridos, eu vou falar algo aqui, eu vou sair um pouco para vocês entenderem. Vamos para a demonologia. Vamos chicotear Satanás. Uma pessoa, eu quero que você abra sua visão espiritual. Uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, com toda certeza ali, é demônio.
Quem gosta de sangue é demônio, não é ser humano. Ser humano não gosta, a não ser que ele é médico, que ele foi chamado para ser médico, senão ele não gosta de ficar vendo sangue. Uma vez que o demônio entra, ele faz coisas, uma possessão, ele faz coisas na vida de alguém e depois o demônio sai. Quando a pessoa volta em si, a tragédia já foi estabelecida. E aí ele vai ser preso. Quando ele cai em si, que ele estiver dentro de uma cadeia, que ele está apanhando, pense aí se ele estuprou uma criança. Ali ele está sendo massacrado, ali os presos batem, judia, estupra também. Meu querido, ali o Satanás já saiu do corpo dele e falou assim, agora sofre um pouquinho que eu vou me alimentar de você. Aí você me fala, você acha que um ser humano desse, em sã consciência, mataria uma pessoa ou era demônio? Isso aqui é visão espiritual. Uma pessoa possuída, ela entra na vida da pessoa, destrói a vida toda, faz tudo o que você viu nesse jornal que você está vendo. Depois, quando a pessoa vem em si, acabou, saiu, porque o demônio ele entra e sai. Aí a pessoa foi lá, foi presa, destruiu a família, né? Gerou um monte de problema na vida, na sociedade também, que a sociedade vai começar a te crucificar. Quem está na carne não discerne o que está no espírito, tá? E aí você vai preso e você começa a ser o quê? Chicote no lombo de Satanás. Ele deixa lá, ele não entra mais em você, tá? Você já tá lá sofrendo, o cavalo dele tá sofrendo. Ah, já fez o que eu queria, já derramou o sangue lá daquelas pessoas. Agora eu deixei ele lá sofrendo. Aí ele fica só de olho em você. Tá sofrendo? Tá me alimentando. Tá sofrendo? Eu tô gostando. É isso que ele faz. É isso aí que ele faz. Aí você acha que uma pessoa que está na carne vai olhar o jornal e vai entender o que eu estou falando? Não, ele é o primeiro a crucificar. Ele é o primeiro a crucificar aquela pessoa. E aquela pessoa, para chegar no estágio daquele, queridos, aquela pessoa tem muita ferida na alma. Aquela pessoa está cheia de rejeição, frustração, abre o brecha, com toda certeza. Está cheio de problema, fora as palavras lançadas. Pense aí uma pessoa que fez tudo isso e você que está sentada no banco da sua TV como juiz, olhando aquilo e julgando, terminando de julgar aquela pessoa, porque muito tempo eu fiz isso quando eu não era espiritual. Eu julgava aquela pessoa e Deus olhando para mim falando assim, com a mesma régua que tu mede o teu irmão, eu vou te medir. Eu acho que agora doeu, mas curou, não doeu? A mania que o ser humano tem, mania de julgar o próximo, mania de ver uma injustiça do lado da sua casa e você não vai lá estender a mão, você termina de julgar. Você termina de sacrificar aquela pessoa que já está toda destruída. As pessoas precisam ter compaixão do próximo. As pessoas precisam entender, olhar, eu falo, coloca os óculos de Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo olha para essas pessoas com o mesmo olhar que eu e você olha? Você acha que Jesus Cristo olhou para a minha vida como um dia? Tinha que ter uma lupa para me ver, de tanto pecado que eu carregava. Então nós não sentamos mais no lugar do acusador. Eu espero que isso que eu trouxe para vocês, que nem estava dentro dessa live, abra sua visão espiritual. Não fica assistindo jornal. Para com isso. Ai, mas eu quero ver a previsão do tempo. Cadê a previsão do tempo que tem no teu celular? Bota na internet. Como é que vai ser o dia de amanhã? Agora você querer ficar assistindo o jornal, você vai ver que daqui a pouco vai inflamar sua mente, você vai se doer pela família. O ser humano, ele é coração. Quando você vê uma família destruída, principalmente quando uma pessoa abusa de uma criança, o seu coração ele tende a inclinar para o lado da criança. Nossa, como a criança sofreu. Aí você começa a condenar o outro. Mas o outro, querido, tem muitos problemas também, que talvez não foi ouvido. Um pai que talvez abusou dele, um tio que abusou, um namoro que foi frustrado, um narcisista que passou pela vida. Pessoa que não é tratada, querida, ela vai transferir para a sociedade o que ela tem de melhor. E o que ela tem de melhor? Dor. Dor, trauma. Então é isso que ela transfere. Então nós, queridos, precisamos ter misericórdia das pessoas, precisamos ser diferentes. Por isso que não fica não, ó. Fica não, colocou nessas abominação, bota um fone, vai ouvir um louvor. Vai ouvir um louvor em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, aleluia. Olha, eu quero te dizer, para você ter uma libertação de verdade, exige posicionamento, tá? Eu sempre falo, e é o meu bordão, e eu vou carregar para a vida. Muitos serão salvos,
poucos serão libertos, tá? Libertação vai te custar um alto preço. A libertação é muito não, tá? É muito não. Começando pela sua mente, que é onde Satanás mais perturba, é a sua mente. Se você não é curada, mas é curada de verdade, não adianta você fazer cura interior, meu querido, depois de 2, 3 meses alguém falou uma palavrinha, você de novo entrou no cativeiro, é porque não fez efeito, tá? É porque não fez efeito. Então, uma pessoa que ela é curada, ela vai sentir dor, mas ela não volta pra lá. Como eu falei pra vocês, você não vai ficar voltando pro lugar que você já saiu um dia. Você precisa, subir o nível. E uma vez que você sobe o nível, pense aí na batalha espiritual, que é mais pesada. Satanás, querido, ele não vai colocar as mesmas batalhas o tempo todo, ele vai intensificando. E além dele intensificar, também tem Deus, quando ele te coloca no deserto, para te ensinar a crescer espiritualmente, tá? Como eu falei, tem pessoas que infelizmente vai viver uma vida inteira sentada, sem conhecimento e sem libertação. Amém? Glória a Deus. Tudo que nós colhemos, nós plantamos. O que você tem colhido? O que você tem plantado para colher? Me diga aí. Me diga aí, em nome de Jesus. Eu acredito que para mim tá ótimo até aqui. Deus falou bastante nessa live. Deus falou muito. Deus deu muita rema hoje aqui. Cada live Deus fala de um jeito, né? Tem lives que são mais incisivas, como a de Lilith, que vocês viram que foi um pouco mais pesada, né? Nem deixei salva. Tem outras que são mais leves, mas Deus ele fala de diversas formas, tá? Você precisa de arrependimento e renúncia, tá? Por que eu falei para vocês que muitas pessoas elas são convencidas que são cristãs? Porque não teve arrependimento de verdade. Porque uma vez que você se arrepende, você tem vergonha do que você já fez, do que você já ouviu, de tudo que você já praticou, tá? Você tem vergonha. Você se sente enojada, você fala assim, Senhor, vou na tua presença te mostrar de novo isso aqui que eu já aprendi que é errado e voltei a fazer. Então o arrependimento, ele precisa ser de verdade, tá? Não tem como você ser meio cristão. Isso é mentira. Isso é pessoa que ela mesmo criou um Deus. Ela foi lá e criou um Deus na mente dela, tá? Romanos 10:10 diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha isso. Você precisa confessar o seu pecado. Eu falei para você, quantas pessoas nem confessam o pecado, dê nome ao seu pecado. Chega de ficar só falando, tá? Vai lá no teu secreto e fale pro Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que toda palavra, tudo que eu fiz, todo pecado, aí você fala os pecados que você fez ao longo do dia. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Alguém aqui se identificou, deixa eu ver quem tá na live ainda, gosto de ver quem tá na live. Alguém aqui se identificou, Deus falou com você, eu vou deixar salva, tá? Alguém aqui falou com você, eu acredito que Deus falou com muitas pessoas. Eu tenho uma oração escrita. Eu vou ler essa oração escrita para você ver como é uma oração de renúncia de palavras, tá? Como eu falei, a maioria das orações nós aprendemos escritas e nós trazemos para os nossos dia a dia e Deus vai nos usando conforme Ele quer. Mas muitos dos nossos conhecimentos de mundo espiritual nós adquirimos com orações já escritas, tá? Amém? Se você se identificou, peça para o Senhor Jesus agora recolher toda a palavra. E se algum pastor, algum líder lançou uma palavra, vamos recolher agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Eu vou ler a oração, vocês vão ver como é essa oração é escrita e no final eu vou deixar Deus falar como Ele quiser falar nessa live. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, eu peço agora, Pai, para o Senhor começar a renunciar, Pai,
todo o meu coração, todas as palavras de maldição, Pai, que vieram sobre a minha vida, Pai, desde quando eu estava no ventre materno, palavras de morte, Pai, palavras de rejeição, palavras de imoralidade e toda palavra de invocação, pactos, Pai, oferendas, votos e promessas. Eu declaro agora em nome de Jesus que essas palavras já estão canceladas e anuladas da minha vida e da vida de todos que estão nessa live. Senhor, eu renuncio agora às palavras que foram ditas na hora do meu nascimento e no nascimento de todos que estão nessa live e que significam qualquer tipo de entrega da minha vida a qualquer espírito por trás dos ídolos, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, que essas entregas e dedicações sejam anuladas agora e canceladas todos os seus efeitos, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu também renuncio e desligo agora todo vínculo espiritual do meu nome, qualquer espírito ou entidade, em nome de Jesus, Pai, que sejam apagados os registros espirituais por causa de invocações, xingamentos, acusações, blasfêmias, Pai, e palavras de maldições que saíram da minha boca e também, Pai, as palavras que foram proferidas, digeridas a mim, Pai. Eu renuncio, quebro, cancelo, anulo e rejeito todas as palavras e seus efeitos em nome de Jesus Cristo, Pai. Na autoridade do nome de Jesus estão todas anuladas por tantas palavras de maldição que vieram dos meus pais, avós, tios, irmãos, professores e qualquer outra pessoa. Eu cancelo agora no nome de Jesus Cristo, que sejam quebradas em nome de Jesus, assim como as palavras que eu ouvi ao meu respeito e que me prenderam aos espíritos malignos, Pai. Eu desligo agora da minha vida e de todos que estão nessa live, agora todo espírito maligno que entrou, Pai, pelos meus ouvidos em nome de Jesus. Também renuncio, Pai, em nome de Jesus Cristo, as palavras que vieram de autoridades espirituais, palavras designadas para amaldiçoar a minha vida e a vida de todos que estão nessa live. Eu desligo agora todas as palavras da minha vida e da vida delas em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a palavra de vida e restauração está sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão nessa live. Eu creio e declaro, Pai, de todo o meu coração, que as palavras por trás das palavras quebradas, anuladas e canceladas, a partir de agora não tem mais efeito sobre a minha casa, nem sobre a minha família, nem sobre a família de ninguém que está nessa live, Pai. Eu expulso agora da minha vida e da vida de todos os espíritos malignos que entraram, tendo como legalidade as palavras de maldição sobre as nossas casas. Receba hoje a minha libertação e libertação de vocês e vou apropriar-me de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus e todos os dias da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Receba hoje essa oração que veio direto do trono. Nós cancelamos e anulamos toda palavra contrária, toda palavra que foi lançada sobre a sua vida. Tome posse, mas não adianta só você dizer que toma posse, você precisa se posicionar. A libertação, ela é posicionamento. Você precisa começar a exercer esse ministério de bênção, de palavras lançadas. Comece a ser algo que o céu olha para a terra e entende que você tem algo sobre a sua vida, que Deus pode contar com você. Uma pessoa que ela não é curada, Deus, como é que ela vai entregar um ministério? Como é que ela vai entregar um chamado? Como que ela entrega uma família na mão de uma pessoa que não é curada? Como que Deus vai entregar o maior patrimônio que Deus tem? É a família. Não é ministério, é a família. Deus, quando ele olha para Adão e Eva, ele quer entregar uma família. Ele queria que Eva procriasse, ela tivesse muitos filhos. Só que, infelizmente, Eva caiu. E como que Deus olha para hoje, para mim e para a tua vida? Eu posso entregar uma família na mão dela? Ela está preparada? Olha o porquê que você precisa cuidar dos seus filhos, o porquê que você precisa traçar eles diante da palavra do Senhor, porque Deus, antes de entregar uma família, ele precisa ter ele curado, tratado. Ele não vai entregar uma família, um ministério para uma pessoa que é doente. Você vai transferir as suas dores para outra pessoa. Então, uma família tratada, curada, cheia do Espírito Santo, quando Deus entregar uma pessoa para a sua vida, você vai entender que os dois vão somar. Você vai entender que ali é só para o reino. As bênçãos vão te percorrer, porque os dois são tratados, os dois são curados. Agora, como que Deus vai entregar um ministério, uma família, se um está doente e o outro também está? Os dois doentes vai fazer o quê? Vai criar uma família de filhos frustrados, filhos perdidos. Uma criança, querida, frustrada, você não tem dimensão dos problemas psicológicos que aquela criança traz. Uma criança que ela não é gerada num ambiente de cristão, um ambiente de glória, cheio do Espírito Santo. É uma criança que cresce um dependente emocional.
uma pessoa que tem medo de ser largada, uma pessoa que tem medo de qualquer coisa. O medo é um demônio, querido. O medo é um bloqueio. Deus não criou você para ter medo de nada, é ousadia, ó, avante. Vai com a tua pouca força mesmo. É Deus que vai te encher. Quantas vezes eu vim fazer live e falava, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, eu tenho pouco conhecimento. Deus falou assim, sou eu que vou te usar, sou eu que vou te encher. Então, se eu tivesse parado lá atrás, talvez Deus não teria derramado tanta ousadia, tanta graça, tanta sabedoria. Então, se você puder, no dia de hoje, receba essa oração, toma posse, porque Deus já curou, Deus já quebrou todas as palavras, e se líderes falou, quebrou também, porque eu sou pastora, eu tenho unção. A partir do momento que Deus derramou essa patente, eu também recolho da sua vida todas as palavras de líderes, acabou, toma posse, mas não fica voltando no problema. Quem fica voltando no problema é porque não foi curado. É porque não tomou posse da libertação. Uma pessoa que ela é curada, ela tomou posse, ó, é testemunho, testemunho. A partir do dia de hoje eu fui curada, eu fui tratada. Agora eu gerei um testemunho. Agora você entendeu que não é mais sobre você, não é mais sobre as suas dores, é sobre a glória de Deus, é sobre o seu testemunho, é sobre o que Deus fez. Vai falar de Jesus. Como eu falei, não fique emprestando teu ouvido para pessoas que não são curadas, queridos. Não vai te edificar em nada. Você vai ver, é mais fácil ela te derrubar do que você levantar ela. Então comece a caminhar com pessoas espirituais. Pastor, eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho ninguém aqui na minha cidade. Pastor, eu não tenho ninguém querido, então caminha com alguém no online. Alguém online vai te edificar, alguém no online vai te dar, segurar na tua mão e vai te levantar. Mas não fica prostrada não, só não fica prostrado. Quem fica prostrado tem um demônio chamado Belfegor, demônio da procrastinação, tá? Em nome de Jesus, foi bom para vocês? Posso encerrar? 1h30 de live. Eu falei, Senhor, essa live tem que fazer 1h30. 1h30 de live. Em nome de Jesus, queridos, quem não fez cura interior, faça. Faça, vai buscar a tua libertação. Vai sair desses traumas de pessoas que colocaram você lá. Uma vez que você sai, você só volta se você não é curada. Tá? Você só volta se você não é curada. Amém? Todo mundo tomou posse? Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Gosto de ver as carinhas. Todo mundo tomou posse em nome de Jesus. Depois o pessoal vai ver essa live. Eu acredito que muitas pessoas vêm depois, né? Que elas estão trabalhando. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fez nessa tarde. A porção dessa tarde foi essa. Então toma posse do seu testemunho. Tá? Gera um testemunho. Passado fica no passado. O que te leva para frente é futuro. Projete algo. Saia da zona de conforto. Vai fazer algo para Deus. Tá? Vai fazer algo para Deus. Quantas pessoas que tinha nome aqui que não sabia, né? Se a gente for trazer o nome dessas entidades, vocês vão cair para trás. O tanto de nome que essas entidades têm. Infelizmente a gente não tem conhecimento. Amém? Glória a Deus. Tô de pé de novo para honra e glória do Senhor. Amém. Ó, minha ovelhinha. Tem um rapaz que é ovelha minha também, o Fábio, ó. Noivo da Janaína. Logo, logo eles vão se casar. Vai ter uma família abençoada. Deus vai entregar uma família em nome de Jesus para os dois. Eles são curados. Eles vão viver as bênçãos. Os dois são tratados. Agora, se um tá tratado e o outro não tá, a tendência é um ter mais trabalho que o outro. Agora os dois sendo tratados, meu Deus, que explosão no reino do céu, hein? Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Foi uma honra ter você. Viu? Fiquem com Deus. Até qualquer hora, em nome de Jesus. Amanhã nós temos a célula, tá? 8h da noite. Vai ser algo sobrenatural. Deus vai preparar um tempo para nós estarmos mais cheios da presença. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus. Até qualquer hora.